Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os textos evangélicos que apresentam esta acolhida de Jesus às crianças e uma certa oposição dos seus discípulos, dos adultos em geral, demonstram uma realidade da época, que as crianças eram pouco valorizadas. Apenas no momento em que a criança era considerada capaz de ler e de compreender a lei, a Torá, é que a criança passava a ser colocada como alguém que realmente conta na sociedade. Havia até um ritual para isso. Existe no judaísmo até os nossos dias. O próprio Jesus mesmo vai ao templo numa idade aproximada da idade em que as crianças eram, os meninos pelo menos, eram considerados então capazes de praticar a religião judaica, de ler a Torá. Mas Jesus então se mostra como acolhedor das crianças. Repreende os adultos, no caso aqui os discípulos, a respeito desta recusa das crianças. Ora, as crianças, para os nossos dias, tendo em vista este texto no qual Jesus acolhe as crianças, precisam ser, digamos, objeto da nossa atenção, da nossa preocupação. Na realidade, a nossa vida deve girar em torno das crianças. Para quê? Para que sejamos capazes não só de viver a vida para nós aproveitarmos o que nós temos, o que fizemos, mas para ajudarmos as gerações futuras a se desenvolverem. E aí, então, como sociedade, existe tanta coisa a se fazer, também individualmente, como comunidade. As crianças precisam ser levadas em conta. E daí ser muito estranho o que a nossa sociedade faz. Por exemplo, se depender dos programas de televisão ou mesmo das nossas atitudes, das nossas palavras, as crianças aprendem a mentir com a gente, com a televisão, aprendem a dizer palavrão com a gente, com a televisão, aprendem a violência em vez de aprenderem a não brigarem entre si, aprendem a violência com aquilo que respiram diariamente, tanto nos meios de comunicação, como nos jogos, como nas nossas atitudes. Tem alguma coisa errada. As crianças precisavam ser respeitadas. Os casamentos não são levados em conta mais em função da criança, dos filhos. Alguns chegam a dizer: eu não vou anular a minha vida e abdicar da minha felicidade, do meu direito só por causa dos filhos. Só por causa dos filhos, pois é tudo que vale a pena. Porque na realidade é neles que está expressa a nossa realização nas gerações futuras, nas crianças, nos catequizandos, nos alunos. É claro que com isso também não podemos cometer um outro erro que a sociedade comete, que é o de parecer querer substituir as crianças na vida delas, ao determinar um caminho, um processo, por exemplo, de estudo, onde praticamente elas não brincam mais, não têm mais a infância, ou então ao pretender que elas tenham que realizar coisas que nós queríamos realizar e elas vão fazer no nosso lugar,
ou ao querer privá-las totalmente de todo sofrimento e frustração, porque a gente sofreu muito quando era criança e agora quer evitar que elas sofram a mesma coisa. E com isso, então, parece que às vezes a gente erra a medida também da proteção, porque só é possível ajudar pessoas a serem livres à medida em que nós fazemos com que elas tenham consciência e que se responsabilizem pelos seus atos também. E tudo isso é um processo muito difícil, mas precisaria haver um olhar de atenção especial. Elas deveriam ser levadas em conta. E, infelizmente, parece que no nosso tempo não é assim que funciona. Da acolhida de Jesus para as crianças, o Evangelho de São Mateus faz parecer que se vai além da acolhida, porque ela é trazida para que Jesus imponha as mãos sobre elas. Ora, impor as mãos sobre alguém era o gesto do Novo Testamento, do Antigo também, mas especialmente para nós, do Novo Testamento, no qual se transmitia uma missão, no qual se consagrava uma pessoa. Era assim que os apóstolos determinavam, então, as pessoas que iam em cada comunidade liderar, conforme eles iam anunciando o Evangelho. A imposição das mãos é um gesto ritual. E as crianças eram trazidas, de uma certa maneira, para Jesus, aparentemente como se elas fossem, então, escolhidas, como se recebessem uma missão ali. Até hoje, na celebração do batismo, nós temos uma unção no final do batismo, que representa a missão que o ser humano recebe já ali, já pelo batismo. Então parece que a criança, nesse texto do Evangelho, aparece como alguém que é introduzido num gesto ritual. Pode ser que esse texto tivesse a ver com uma realidade da época em que o texto foi escrito, que seria a questão do batismo das crianças. As crianças são introduzidas numa coisa que na verdade é de adultos, de entrar na fé cristã. E as crianças então passam a ser introduzidas. Os textos que falam da acolhida de Jesus são muito claros, de uma realidade do tempo de Jesus. Mas pode ser que uma realidade do tempo em que o texto foi escrito tenha também influenciado. E uma terceira coisa surpreendente e muito bonita, porque Jesus então repreende não as crianças, mas repreende quem está repreendendo as crianças. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Ora, esta expressão no Evangelho de São Mateus é exatamente a que aparece lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados, porque entre alguns se diz, porque deles é o reino dos céus. E aqui, da mesma maneira, se vai dizer, porque delas é o reino dos céus. É a grande indicação que tem tudo a ver com o que foi dito inicialmente, ou com o que será dito no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, de que para entrar no reino dos céus é preciso ser humilde, é preciso ser como uma criança. E a criança, então, se torna um modelo do reino de Deus. Talvez não houvesse figura melhor para Jesus usar do que a criança. Não que a criança seja perfeita, como nós nunca seremos, mas a atitude da criança, o seu esperar, o seu confiar, a sua liberdade de aprender, até quando erra. Não é que não precisa ser repreendida, precisa. Não é que não precisa ser castigada, precisa, para aprender. Mas a sua atitude diante da vida, uma liberdade diante de si, diante dos outros, diante de Deus. A possibilidade de ser acolhida, de ser amada, de ser educada. Esta realidade que às vezes falta a nós adultos. Rezemos. Ó Deus, inflamaste São Maximiliano Kolbe, presbítero e mártir, com amor à Virgem Imaculada, e lhe destes grande zelo pastoral e dedicação ao próximo. Concedei-nos por sua intercessão
que trabalhemos intensamente pela vossa glória no serviço do próximo, para que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho até a morte, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.